Olá, assinante do Canal 14. Estamos de volta com a nossa programação do Visão Geral. Que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, apresenta a nossa convidada de hoje. Pois é, mas se a gente for falar que tudo que ela já ocupou, não vai ter programa. Nós só vamos falar devido à competência, devido ao zelo, devido à forma dinâmica como ela ocupou espaço, educação, esportes. Se eu vou ficar falando aqui, então não vou nem falar. É uma honra para nós estarmos recebendo aqui a pré-candidata do União Brasil, Erizânia Freitas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, para mim é uma honra poder fazer parte dessa programação, bater um papo aqui com a Eliane Rodrigues, José Augusto e com todos que nos acompanham agora. Eu acho que é sempre muito produtivo a gente poder aqui apresentar a nossa história, a nossa proposta, o nosso projeto, e quem ganha com isso, com certeza, é a população. Muito obrigada, é um privilégio para mim. José Augusto, o prazer é nosso. Você falou, nossa convidada, pré-candidata, mas nós não falamos pré-candidata aqui. Mas antes vou Era só para deixar suspense. Suspensa, né? Mas vamos falar um pouquinho, Erizânia. Vamos falar um pouquinho da sua história, você é anapolina, vamos falar um pouco do seu trajeto de vida. Vamos lá, então. Eu nasci em Porangatu, cheguei em Anápolis aos 2 anos de idade. Então, eu tenho uma trajetória aqui na cidade de Anápolis de mais de 40 anos. Eu não vou contabilizar certinho, não, porque senão vocês vão chegar aí na minha idade. Mas é brincadeira. Eu estou em Anápolis há mais de 45 anos. Cheguei aqui muito pequena, com meu pai, senhor José, dona Cleusa e meus 3 irmãos. Sou de uma família muito humilde, muito simples. Meu pai pedreiro, melhor pedreiro de Anápolis, José Augusto é o meu pai. Meu pai completou 80 anos e ainda assim ele lida com as ferramentas, os instrumentos de trabalho. Isso é vital para ele, é a vida dele. Eliane, desde cedo eu aprendi a ser alicerçada nos valores, os valores mais significativos dessa vida, que é o temor que eu tenho ao Deus que eu sirvo e a família. Então, eu sou alicerçada em valores que meus pais me deram e deram aos 4 filhos. E eu costumo dizer, afirmo que a educação transformou minha vida. Eu, desde cedo, fui orientada pelos meus pais, José Augusto, e algo muito valioso, que a única coisa que nada tiraria da minha vida seria o conhecimento. Então, mesmo com muita dificuldade, muita precariedade inclusive com uniforme, com material escolar para frequentar a sala de aula. Básico, né? Básico, José Augusto. Precariedade de alimentos. Mas meu pai sempre com muita dignidade, ele e minha mãe nos sustentaram no caminho do bem, no caminho alicerçado na família, ensinando que a educação poderia transformar a minha vida. E eu devo a tudo isso, aos ensinamentos, ao meu temor a Deus, e devo à educação, a minha trajetória profissional. Então, tudo que tenho, tudo que sou, devo à querida Anápolis, e é por isso que eu estou à disposição e a serviço da população anapolina. Minha coordenadora você me cobrou que eu falei que ela é pré-candidata, mas não falei aqui, né? Pela primeira vez, se eu estiver errado, me corrijam, Anápolis tem uma pré-candidata a prefeita. Eu não vejo na história de Anápolis que alguém tenha ocupado, uma mulher que tenha ocupado a cadeira do executivo. Nós tivemos, então, na verdade, candidatas. Nós tivemos pré-candidatas. Né? Na história de Anápolis, vejam bem, nós vamos fazer 117 anos, dia 31, e nós tivemos 2 pré-candidatas, não tivemos nenhuma prefeita, nós vamos ter agora. Prefeita, tá nós vamos ter aí, no próximo, nesse processo eleitoral, com certeza. Vamos falar também um pouquinho do processo, da história delas, como você ingressou na política. Eu falo que a educação me deu a possibilidade de ser a profissional que sou hoje. Sempre frequentei escolas públicas e a escola pública, as carteiras das escolas públicas me deram a oportunidade de ser uma profissional, e é por isso que eu sou apaixonada pela educação básica. Eu sou apaixonada pelo ensino público.
e sempre frequentando escolas públicas, levando comigo a mensagem que meu pai sempre me disse, que o conhecimento seria algo vitalício, que ninguém tira e que seria permanente. Então eu me coloco sempre nessa condição de aprendizagem contínua. Eu não estou pronta, eu estou em formação, e eu escolhi ser professora. A educação, minha paixão pela educação me fez optar pela docência, e eu tenho muita alegria, eu tenho um privilégio de dizer que sou professora. Eu fiz o vestibular para docência, para licenciatura, escolhi isso, e as carteiras de uma escola pública, elas me deram primeiro lugar no vestibular, elas me deram 3 concursos públicos, e eu optei por estar em Anápolis, por trabalhar na prefeitura de Anápolis. E essa minha história na gestão pública municipal, ela já tem quase 24 anos. Então, trabalhei com 5 gestões, com 5 prefeitos. E ao longo dessa minha trajetória, José Augusto, eu muito aprendi. Aprendi que todos os gestores trouxeram grandes avanços para a cidade de Anápolis. Aprendi a fazer liderança e gestão na atual gestão, da qual ainda faço parte, sou concursada, e a gestão com a qual trabalho hoje, que é a gestão do prefeito Roberto Naves, me deu a oportunidade de voltar nas escolas em que frequentei como aluna. Eu volto anos depois como secretária municipal de educação, e fiquei muito, muito emocionada. Então, veja bem, a escola na qual eu fui alfabetizada, na qual concluí a primeira fase do fundamental, a segunda fase do fundamental, eu volto anos depois como a líder da educação no município, como a gestora que tinha o objetivo de cuidar dos professores, de elevar o índice de desenvolvimento da educação, mas também de cuidar de toda a comunidade escolar, começando pelos alunos. Eu me lembro, José Augusto, Eliane, que eu não tinha tênis para ir para a escola, não tinha uniforme, eu não tinha material escolar para frequentar as salas de aula. E mesmo assim, compartilhando material escolar com os meus irmãos, com a mesma precariedade, mas com muita honra e dignidade que meus pais nos deram a mim e aos meus irmãos, eu nunca desisti de uma sala de aula. E quando eu volto depois como secretária de educação, eu entendi que é muito importante termos um ensino público com qualidade. É muito importante a valorização dos professores, ampliando e melhorando o plano municipal de magistério. Mas é muito importante também que a gente cuide dos nossos estudantes, dando a eles a dignidade para frequentar as escolas. E é por isso que quando fui secretária de educação, os nossos 37 mil estudantes da rede municipal de ensino receberam tênis, receberam material escolar, receberam a meia, o agasalho, receberam o uniforme completo, receberam mochila. Isso para que eles tivessem dignidade para frequentar uma sala de aula e, a partir daí, eu pudesse, então, avançar na qualidade de ensino. É preciso olhar para as pessoas, dando a elas dignidade, garantindo a elas os seus direitos socioassistenciais, os seus direitos educacionais. E foi isso que fiz enquanto secretária de educação. Quando assumi assistência social, eu entendendo a dificuldade das nossas famílias, em especial, Leandro, preciso dizer, durante o período de pandemia, nós fomos às casas, nós fomos em domicílio e visitamos as nossas famílias mais carentes aqui da nossa cidade. As famílias em vulnerabilidade social, José Augusto, porque elas precisavam de alimentos. Então, naquele período de precariedade para muitas famílias, de isolamento social, muitas famílias ficaram sem ter como produzir, sem ter como fornecer os alimentos dos filhos. Nós fomos ali levar os alimentos, e desde a nossa gestão na assistência social, nenhuma família, Eliane, saiu carregando cesta de alimentos aqui nos ombros ou nas costas. Porque em gestões anteriores, quando eles conseguiam uma cesta de alimentos, o idoso saía carregando.
a mãe de família saía carregando. Mas nós entendemos e fizemos isso em todos esses anos, desde 2017, continuaremos fazendo, levando até as famílias, até o domicílio. Sabe por quê? O alimento é muito importante. Levar o sustento para aquela família é muito importante e é a garantia dos direitos dessa família. Mas mais importante que isso é entender o que se passa naquele núcleo familiar, entender as suas dificuldades. Por vezes encontramos numa residência, ao chegarmos ali para entregarmos os alimentos, um idoso abandonado, uma criança vítima de violência, uma mulher em situação de cárcere. É preciso ir até as famílias e entender quais são as suas dificuldades, entender de perto quais são as suas vulnerabilidades. É por isso que eu falo que um gestor precisa percorrer a cidade, entendendo as dificuldades da população, ouvindo de perto as suas dificuldades, olhando nos olhos, porque só assim se faz gestão de eficiência. Interessante que, desculpa, ela falou só de 2 secretarias que ela ocupou, que é a Educação e a Assistência Social. Mas queria que você declinasse para o nosso telespectador as outras funções que você exerceu na administração pública, por favor. A pasta da Secretaria de Integração, ela tem o objetivo de integrar várias políticas sociais e fazer aquilo que o ECA estabelece como atendimento, por exemplo, para as nossas crianças e adolescentes, um atendimento integral. Na pasta da integração, José Augusto, nós lidamos com assistência social, com a cultura, com o esporte e com as políticas de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. O que nós fizemos na cultura foi realmente deixarmos uma digital de capítulos de grandes avanços na história da cultura de Anápolis. O Fundo Municipal de Cultura, que antes recebia em torno de 300 a 400 mil reais, recebe agora 2 milhões de reais para fomentarmos a cultura nos 4 cantos de Anápolis. Substancial, hein? Substancial. A gente valoriza o artista anapolino, a gente leva a cultura aos 4 cantos da cidade, possibilitando as crianças, os jovens, as famílias em vulnerabilidade social terem participação ativa nesse processo, participando dos espetáculos de forma descentralizada. Além disso, nós fizemos aqui gestão de recursos, como, por exemplo, da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, que são recursos federais. E Anápolis, recentemente, foi projetada no Ministério da Cultura como sendo uma cidade exemplo na gestão de recursos da cultura. Nós estamos lá no Ministério da Cultura, sendo exemplo para todo o país, porque aqui nós recebemos o recurso e, através de chamamentos públicos, nós fizemos com que esse recurso chegassem até os artistas e, consequentemente, fomentamos aí a cultura para toda a cidade. Na área do esporte, nós valorizamos os nossos atletas de alta performance, mas também valorizamos aqui o início das atividades esportivas para as nossas crianças. Vou dar um exemplo, Eliane. As crianças, por vezes, não têm condições de participarem de uma atividade esportiva. A gente sabe que o esporte traz dignidade, traz foco, traz desenvolvimento acadêmico, além da saúde e bem-estar. O que a gente fez? Uma criança e um adolescente que moram numa região de vulnerabilidade social, que são beneficiários de programas sociais, exemplo disso, o próprio Bolsa Família. A prefeitura paga para que essa criança e esse adolescente estejam inseridos em uma modalidade esportiva, a qual ele escolhe. Então, ele escolhe o judô, ou a natação, ou o karatê, ou o futsal. Ele faz a escolha da modalidade esportiva, nós credenciamos as instituições e ele participa dessa modalidade esportiva e a prefeitura paga a participação dele. Ou seja, nós estamos incentivando as nossas crianças e adolescentes
a prática esportiva. Nós podemos falar aqui da torcida premiada, que tem feito com que o futebol seja referência aqui. A torcida premiada, nós temos aqui a participação de grandes times, a importância que a gente dá ao futebol. A gente sabe que brasileiro, anapolino, é apaixonado por futebol, e a gente também valorizando isso, nós temos feito aí um investimento de 10 milhões de reais nas melhorias do Jonas Duarte. Falar aqui do Bolsa Atleta, onde a gente disponibiliza um recurso para que o atleta se dedique à prática esportiva, aos seus treinos, e a gente dá uma bolsa para que possa incentivá-lo e custear despesas básicas, mas muito importantes, para que ele se dedique ao esporte. Falar da geração de emprego aqui na nossa cidade. Nós somos uma cidade com aproximadamente 400 mil habitantes. Nós somos, digamos aí, a terceira cidade em número de habitantes, mas somos a cidade em segundo lugar na economia, com uma economia de 17 bi. Nós só perdemos para a capital. Isso porque nós temos aí saldos positivos do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Isso porque a gente tem levado a formação e a qualificação profissional de forma descentralizada aos 4 cantos da cidade. Sabe por quê, Eliane? Porque a mãe de família, ela precisa se qualificar para ser inserida no mercado formal. Mas, para isso, eu preciso levar o curso para perto da casa dela, porque assim eu possibilito o acesso dela a esses cursos de formação. Ela se qualifica, então ela se torna um perfil para que seja inserida no mercado formal. Na assistência social, nós temos programas que incentivam o acesso de estudantes em vulnerabilidade social ao curso superior. Aqui nós pagamos, através da prefeitura, bolsa 100% de cursos de graduação. A exemplo disso, cursos de medicina, cursos de pedagogia, cursos de odontologia, de direito. O estudante acadêmico, ele escolhe o curso e a prefeitura arca com essas despesas. Nós temos um programa excepcional, um programa que é como se ele pegasse todo o estatuto da criança e do adolescente e fizesse com que ele se tornasse prática e realidade na nossa cidade. Ele se chama integração. De manhã a criança vai para a escola, à tarde essa criança continua na escola, no contraturno escolar, recebendo uma equipe de profissionais da educação, da assistência social, da saúde, do esporte, da cultura, e ali, José Augusto, ele tem todas as orientações, ele é acompanhado por técnicos da assistência social, mas, além disso, ele tem práticas esportivas, práticas em modalidades culturais. Então a gente previne situações violadoras de direitos. Essa criança, esse adolescente, eles não ficam sozinhos em casa, eles ficam num ambiente que tem terra fértil, que é a escola, sendo cuidado por uma equipe multiprofissional. Vamos falar dos abrigos. Nós temos aqui 6 abrigos que cuidam de idosos que sofreram algum tipo de violência. Todos esses abrigos recebem hoje recurso da prefeitura. Há um convênio para repasse de recurso para todos esses abrigos. Abrigos para crianças vítimas de violência física, violência sexual, violência por abandono. Todas essas crianças que perderam o vínculo familiar, através do judiciário, através de toda a rede de proteção criança e adolescente, hoje elas estão no abrigo, a prefeitura faz um repasse de recurso para esses abrigos. Falarmos aqui que nós tivemos e temos o primeiro abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Anápolis, José Augusto, é referência nos seus filhos, que é o abrigo que nós temos aqui na nossa cidade. Nós temos abrigos para pessoas que estão em situação de rua, para pessoas que têm dependência a algum tipo de substância psicoativa, álcool, drogas. Então, nós temos um olhar diferenciado. Eu poderia aqui dizer para você do programa de aprendiz, que contrata mais de 200 jovens na nossa cidade, do programa de estagiário, e falar aqui para você de tantos avanços na pasta nas quais nós ocupamos, da valorização dos professores na educação, do quanto avançamos. Eu ficaria aqui contando por horas. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas a gente tem tanta história para contar para o povo anapolino, e eu fico tão feliz de poder bater um papo aqui. E professor gosta de conversar, né? José Augusto. 1 minuto, né, que a gente tem aqui para o restante de tempo, José Augusto.
Mas deixa eu só dizer um negocinho aqui. Ela fala com tanta segurança, com tanto carinho, com tanto assim, humanismo das coisas, que eu vou fazer uma pergunta para ela, vou dizer o seguinte, eu vou rotulá-la, não é rotular, é o que ela é. Como é que essa eclética Erisânia Freitas recebeu ou estão sendo colocadas às mãos do governador e do prefeito para a sua pré-candidatura? Antes de você responder, dizer que ela se faz acompanhar do seu assessor de imprensa, o Paulo, e da sua amiga e companheira Sandra. Como é que você se sente, governador, nessa eclética professora, pré-candidata Erisânia Freitas? 1 minuto, gente. Eu recebo com muita honra, com muito orgulho, o convite do governador Ronaldo Caiado, ele que é um homem sério, considerado o maior líder político do Brasil, o melhor governador na segurança pública, na saúde e na educação. Me sinto honrada. Eu que sou servidora há mais de 23 anos, percorri toda a cidade, olhando nos olhos da população anapolina, ouvindo as suas dificuldades, as suas demandas, conheço a máquina pública, me sinto honrada pelo convite, mas me sinto com muito senso de responsabilidade, porque eu estou aqui representando um homem sério, comprometido com o povo goiano, com o povo brasileiro, assim como eu estou comprometida e sempre fui com o povo anapolino. Carrego comigo a missão de cuidar das nossas famílias, de fazer com que Anápolis seja reconhecida como a melhor cidade do estado de Goiás, como uma cidade que está em pleno desenvolvimento econômico e social. E é isso que nós vamos fazer, porque de mãos dadas com a população, liderada pelo governador Ronaldo Caiado, com o apoio de tantas lideranças como do prefeito Roberto Naves e tantos partidos que caminham conosco, eu tenho certeza que nós chegaremos aos 4 cantos da cidade com uma proposta de quem quer, acima de tudo, cuidar do povo anapolino. Essa mulher tem vocação humanitária. Bacana, né? Pelo menos foi isso que eu consegui fazer a leitura. Isso é muito bom. Isso é ótimo. A gente estava falando agora um pouco de futebol das mulheres, tá vendo? As mulheres estão avançando, né? Certinho. Gente, 1 minuto, nós está passando aqui o nosso limite, mas vou deixar que você faça suas considerações finais. Já agradeço pela sua presença aqui em nome do nosso diretor-geral, que é o Fernando Dutra. Deixa eu só repetir. Honradamente, nós estamos recebendo aqui a professora Erisânia Freitas, ela que é pré-candidata a prefeita de Anápolis pelo União Brasil. Quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade, pelo bate-papo, dizer que é de forma muito humilde, mas com muito desejo de fazer mais pela cidade de Anápolis, no que diz respeito aos avanços que já conquistamos à frente de grandes pastas aqui na nossa cidade. Mas carrego comigo a missão e o desejo de cuidar das nossas famílias, de estar a serviço da população anapolina, de estar a serviço da cidade de Anápolis, e é com muita humildade, mas com muito desejo que me apresento como pré-candidata a prefeita, liderada pelo melhor governador do Brasil, Ronaldo Caiado, com o apoio de toda a população anapolina. Obrigada pelo espaço. Agradeço aqui a oportunidade e podem ter certeza que de mãos dadas com todas as nossas famílias, nós teremos a vitória nesse processo, que será um processo honesto e honroso para toda a família anapolina. Agradeço imensamente sua presença aqui, José Augusto, a sua presença aqui, Erisânia, e também a sua presença aqui, você que esteve aí com a gente até nesse momento. Até a próxima. Obrigada, um abraço.